Você já se perguntou o que aconteceria se conseguíssemos ultrapassar a velocidade da luz? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da física moderna, repleta de mistérios e teorias fascinantes. Prepare-se para uma jornada que desafiará a sua imaginação e expandirá sua compreensão do universo. Não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal Univox BR para mais conteúdos incríveis. A rapidez com que a luz se propaga pelo vácuo, cerca de 299.792 km por segundo, tem implicações profundas no nosso entendimento do espaço, do tempo e da própria natureza da realidade. Quando consideramos a velocidade da luz, não estamos apenas lidando com uma medida de distância e tempo. Estamos também enfrentando uma barreira que desafia nossas percepções de causa e efeito. Em termos de física, essa velocidade atua como um divisor de águas entre o que é fisicamente possível e o que está além da nossa capacidade de compreensão e manipulação do universo. Um dos aspectos mais intrigantes dessa barreira é como ela influencia a estrutura do próprio espaço-tempo. No contexto da teoria da relatividade de Einstein, a velocidade da luz não é apenas uma constante, mas o teto impenetrável para qualquer objeto que possua massa. Nesta estrutura, o movimento é profundamente afetado pela velocidade com que um objeto se desloca. À medida que a velocidade de um objeto se aproxima da luz, ocorrem distorções significativas em como percebemos o tempo e o espaço. Estas distorções não são meramente teóricas, mas foram confirmadas em experimentos práticos, como a observação de partículas subatômicas aceleradas a velocidades intensas em aceleradores. Quando um objeto se aproxima da velocidade da luz, o tempo para esse objeto parece desacelerar em relação ao mundo externo. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, sugere que a experiência do tempo é inerentemente subjetiva e dependente do estado de movimento do observador. Assim, se alguém conseguisse ultrapassar a velocidade da luz, a percepção do tempo poderia se inverter, permitindo, em teoria, viagens para o passado. No entanto, esta ideia é repleta de paradoxos e complexos dilemas lógicos, como o famoso paradoxo do avô, que gere uma série de complicações filosóficas e científicas. Além disso, o conceito de espaço também se transforma de forma drástica. Ao atingir velocidades próximas à da luz, um objeto parece encolher em sua direção de movimento, uma consequência direta do que é conhecido como contração do comprimento. Isso gera uma série de questões sobre como a matéria e a energia interagem em condições extremas. Se tentássemos romper a barreira luminosa, não estaríamos apenas alterando nossa velocidade, mas provavelmente também o próprio tecido do espaço-tempo ao nosso redor. O que é particularmente fascinante é a possibilidade de que a aceleração além da velocidade da luz possa ser, de fato, uma questão de manipulação do espaço, ao invés de simplesmente empurrar objetos mais rápido. Essa ideia está ligada a conceitos mais avançados, como o da utilização de buracos de minhoca ou a teoria de buracos de verme, que sugerem que a estrutura do espaço pode ser curvada de tal maneira a criar atalhos entre diferentes pontos do universo. No entanto, essas teses permanecem no reino da especulação, carecendo de evidências experimentais que possam validar sua plausibilidade. Diante deste cenário, a velocidade da luz não é apenas um limite técnico ou prático, mas também um filtro epistemológico. Tornamo-nos conscientes de que tudo o que observamos e percebemos no universo tem a ver com uma realidade que se revela para nós de acordo com as restrições impostas por esta velocidade. Assim, continuar a explorar o que significa viver dentro dessas barreiras e o que poderia ocorrer se essas barreiras fossem superadas é uma das maiores aventuras teóricas e práticas da física contemporânea. A velocidade da luz
como um limite natural, apresenta um desafio intrigante e profundo nas investigações científicas. À medida que exploramos os limites da compreensão, as implicações da relatividade se estendem para além do simplesmente físico. Quando consideramos a possibilidade de que partículas ou informações possam viajar mais rapidamente do que a luz, deslocamo-nos para um território onde a lógica e as normas da realidade, como a conhecemos, parecem se desvanecer. É um campo de estudo que não apenas estimula questões físicas, mas também provoca reflexões filosóficas sobre a própria natureza da causalidade e do tempo. Experimentos na física de partículas, como aqueles realizados em aceleradores, revelam episódios fascinantes em que as partículas, ao se aproximarem das velocidades relativísticas, não apenas exibem uma massiva elevação em suas propriedades, mas também desencadeiam fenômenos que desafiam nossas intuições. Um exemplo visível é o paradoxo dos gêmeos, onde um gêmeo que viaja em uma nave a altas velocidades envelhece mais devagar do que seu irmão gêmeo, que permanece na Terra. Isso suscita discussões não apenas científicas, mas também emocionais, sobre experiência, tempo e a percepção do envelhecer. Na gama mais ampla da cosmologia, a velocidade da luz serve como uma espécie de cronômetro universal, essencial para a determinação de distâncias astronômicas e a idade do cosmos. A luz de estrelas distantes que observamos hoje carrega consigo a história do universo, revelando não apenas informações sobre sua composição, mas também sobre os eventos que moldaram sua evolução. Assim, quando olhamos para as galáxias distantes, somos confrontados não apenas com imagens do passado, mas com um lembrete poderoso das vastas escalas de tempo e espaço. Conceito de que existe um limite à velocidade a que a informação pode ser transmitida levanta questões sobre nossa capacidade de interagir com o universo. O fenômeno de que a luz não pode ultrapassar sua própria velocidade implica que, se informações ou objetos pudessem de fato se mover mais rápido, as noções de causa e efeito poderiam ser alteradas. Essa possibilidade nos leva a contemplar as parcerias e interações que formam a estrutura da realidade como a entendemos, envolvendo uma interligação profunda entre tempo, causalidade e espaço. Evidências do universo em expansão ainda adicionam camadas a esse debate. À medida que a estrutura do espaço-tempo se altera e se expande, constatamos que há regiões do cosmos que se afastam de nós a velocidades tão altas que sua luz nunca chegará até nós. Um fenômeno que reafirma a ideia de um limite intransponível. Essa realidade não nos impedirá de contemplar o que pobreza de visão pode ter resultado do projeto cosmológico, onde os objetos em movimento se aproximam ou se afastam de maneira que, paradoxalmente, revela a fluidez da própria luz. Portanto, a busca para entender a relação entre a velocidade da luz e a relatividade não é apenas uma série de equações físicas que regem o nosso universo. Trata-se de um convite à exploração, ao questionamento e à reverberação das ideias que moldam tanto o nosso conhecimento científico quanto a nossa experiência como seres humanos. Com o tempo, à medida que as investigações continuam, podemos descobrir não apenas novos métodos de interação com as dimensões do espaço e tempo, mas também novos entendimentos do que significa habitar um universo que está constantemente em transformação e em expansão. A evidência para o limite da velocidade da luz se baseia em uma variedade de experimentos que vão além das teorias e previsões matemáticas. Através de estudos meticulosos em aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, temos uma janela real para os princípios da relatividade de Einstein.
Nesse contexto, prótons são acelerados a extremos notáveis, atingindo velocidades que chegam a 90.999% da velocidade da luz. Este dado não é meramente uma curiosidade. É uma demonstração prática de um dos pilares da física moderna. As experiências realizadas no LHC não são simples ensaios de laboratório, mas sim processos complexos que necessitam de precisões extraordinárias. Quando os prótons se aproximam da velocidade da luz, eles experimentam um aumento significativo em sua massa, o que, de acordo com a teoria da relatividade, exige uma quantidade exponencialmente maior de energia para continuar seu aumento de velocidade. Esse fenômeno pode ser observado e medido com precisão, proporcionando uma evidência concreta da inviabilidade de ultrapassar esta velocidade fundamental. Além do LHC, outros experimentos têm contribuído para essa compreensão. Experimentos com partículas subatômicas, como os muons, também fornecem evidências relevantes. Os muons, que têm uma vida média curta, apresentam tempos de decaimento que aumentam quando estão viajando a velocidades próximas à da luz. Esse efeito, conhecido como dilatação do tempo, ilustra o impacto das altas velocidades e serve como um teste direto da relatividade. Ao acelerar esses muons, a física observa que o seu tempo de vida se estende em comparação ao que seria esperado se eles estivessem em repouso. Assim, tanto no LHC quanto em outras pesquisas, o mesmo princípio da relatividade de Einstein aparece como um fato mensurável. A importância desses experimentos vai além das evidências para a teoria da relatividade. Eles revelam como a estrutura do espaço-tempo se comporta sob condições extremas, permitindo investigações sobre a natureza da própria massa e energia. Através de colisões entre partículas, os físicos não apenas confirmam que a luz não pode ser superada, mas também exploram novas regiões de energia, abrindo portas para outras teorias que podem explicar a matéria escura, ou a energia escura, as quais compõem a maior parte do universo. Vale destacar que, ao observar o comportamento das partículas em alta velocidade, os cientistas também enfrentam desafios práticos, como a proteção contra a radiação e os efeitos colaterais das colisões. Quando as partículas viajam a essas velocidades estonteantes, tornam-se fontes de radiação altamente energéticas, exigindo tecnologia avançada para garantir que os detectores funcionem efetivamente e que os resultados sejam precisos. A complexidade e a sofisticação dos experimentos refletem a busca incessante da física para entender as leis fundamentais que governam nosso universo. Em última análise, a pesquisa em aceleradores de partículas e suas implicações vão além de meros testes de velocidade. Elas representam a intersecção entre teoria e prática, entre a compreensão fundamental dos princípios que regem a natureza e as promessas de novas descobertas que ainda podem moldar o nosso entendimento da realidade. O que está em jogo é a própria compreensão do cosmos, da estrutura do espaço-tempo e das leis que o governam, convidando-nos a questionar não apenas o que sabemos, mas também o que ainda está por vir. A estrutura do tempo e do espaço é um conceito fascinante que se aprofunda nas ramificações da teoria da relatividade de Einstein, que propõe uma interconexão íntima entre esses dois elementos fundamentais. Imaginemos o espaço-tempo como uma vasta malha que se dobra e se curva sob a influência da gravidade e do movimento. Cada objeto no universo dotado de massa não apenas ocupa um lugar neste tecido, mas também altera sua configuração. Essa interação é dual. Enquanto os corpos massivos curvam o espaço-tempo, o movimento através desse espaço também transforma a percepção temporal. Consideremos um cenário onde um viajante se desloca a uma fração significativa da velocidade da luz. Para esse indivíduo, as horas passarão como costumeiras, com cada batimento do coração regulando o fluxo da sua experiência temporal.
Contudo, do ponto de vista de um observador estacionário, esse mesmo viajante parece estar em um estado de congelamento temporal, experimentando uma dilatação do tempo de forma intensa. Esse fenômeno não é uma mera ilusão, mas um evento real e mensurável que comprova a complexidade da inter-relação entre o tempo e o movimento. Dilatação temporal e a contração espacial são efeitos que se intensificam à medida que se aproxima da velocidade da luz. Por exemplo, um objeto projetado em um acelerador de partículas, girando em uma trajetória quase cósmica, diminuirá em comprimento em sua direção de movimento, ao mesmo tempo em que o tempo a bordo do objeto se estenderá. Esse é um aspecto que revela a natureza não linear do tempo. Ao se mover a velocidades extremas, um objeto não apenas oscila entre diferentes estados de existência, mas experimenta uma transformação fundamental das suas propriedades físicas. Se e quando um dia a humanidade alcançar a capacidade de modificação desse espaço-tempo, através de tecnologias como buracos de minhoca ou motores de dobra, poderemos ter a possibilidade de desmaterializar as barreiras que nos mantêm restritos ao planeta Terra. Tais saltos através do espaço-tempo não significariam apenas uma jornada física. Eles poderiam redefinir como experienciamos a realidade. O entendimento dessas estruturas não é mero exercício teórico. Ele traz implicações profundas na natureza do próprio universo. As interações entre a massa dos corpos e suas respectivas energias se entrelaçam em um dialético intricado. Compreender a forma como a gravidade provoca curvaturas e mudanças na passagem do tempo não é só uma questão de física. Vai além, atingindo esferas filosóficas que questionam a essência da nossa realidade cotidiana. Ao refletir sobre o impacto do movimento nas dimensões do tempo e do espaço, abraçamos questões sobre a causalidade e a linearidade dos eventos. As experiências humanas e os relatos históricos são reinterpretados sob essa nova luz, onde cada decisão e ação tem implicações temporais não linearmente relacionadas. Grandes pensadores, como Einstein, não apenas desafiaram a física clássica, mas também abriram portas para o entendimento de que o próprio tempo não é um fluxo uniforme, mas sim uma construção multidimensional, repleta de nuances. Ao considerar o impacto do movimento na realidade, somos levados a questionar a rigidez das nossas concepções e a explorar novas fronteiras de conhecimento, onde o tempo e o espaço se entrelaçam em uma tapeçaria viva de experiências e eventos. À medida que avançamos em nossas descobertas, cada nova revelação sobre o espaço-tempo não só enriquece nosso conhecimento, mas também provoca uma reavaliação contínua da natureza do universo e do nosso lugar dentro dele. Os raios cósmicos, partículas energéticas que cruzam o cosmos e atingem a Terra em intensas barragens, são fascinantes, não apenas por sua composição, mas também pela sua velocidade extrema, que frequentemente se aproxima de uma fração significativa da velocidade da luz. Esses fenômenos interagem com a atmosfera terrestre, gerando uma cascata de partículas secundárias, dentre as quais os muons se destacam. Esses muons, partículas subatômicas com uma vida média de apenas 2,2 microsegundos quando em repouso, apresentam um comportamento peculiar. Sua vida útil se estende proporcionalmente à sua velocidade, um fenômeno que reflete os princípios da relatividade de Einstein. Quando os raios cósmicos colidem com as moléculas na alta atmosfera da Terra, eles podem criar muons em uma verdadeira explosão de partículas. Algumas dessas partículas se movem a velocidades próximas à da luz, o que provoca um efeito relativístico notável. Para um observador na superfície da Terra, um muon que se desloca rapidamente pode parecer sobreviver a muito mais tempo do que o esperado, com base em sua vida média em repouso. Em níveis relativísticos, o tempo se dilata.
Isso significa que, enquanto um muon está em movimento veloz, seu relógio interno desacelera, resultando em um aumento no tempo de vida aparente. Assim, o muon pode percorrer distâncias maiores antes de decair, permitindo que uma significativa fração deles chegue até nós. Essa interação não se limita apenas a uma curiosidade científica. Ela fornece uma poderosa verificação empírica da teoria da relatividade. A possibilidade de observar muons em regiões da Terra, longe do local onde foram gerados, é um testemunho do fato de que as teorias de Einstein não são apenas teorias nas páginas dos livros, mas realidades verificáveis. Experimentos longitudinais, como aqueles realizados em aceleradores de partículas e observatórios de raios cósmicos, têm corroborado consistentemente esses efeitos ao rastrear a incidência e o decay dos muons. Além disso, esta propriedade dos muons tem implicações práticas. A compreensão do impacto da velocidade no tempo é crucial em várias tecnologias modernas, como os sistemas de GPS. Em um nível fundamental, os conceitos envolvidos ajudam a moldar a maneira como aprendemos a interagir com o universo em escalas cósmicas e em uma gama de aplicações científicas. Quando consideramos os raios cósmicos e seus efeitos, somos conduzidos a explorar não apenas as velocidades que as partículas podem alcançar, mas também o que isso implica para a nossa compreensão do tempo e espaço. Assim, a observação dos muons permite explorar os limites do conhecimento sobre a física fundamental e como as realidades do mundo subatômico se manifestam na estrutura do nosso universo. Na verdade, o fenômeno de dilatação do tempo percebido nesses muons não deve apenas ser visto como um jogo de números, mas como um elo vital entre a teoria e a prática, abrindo portas para novos estudos sobre as forças que governam a realidade em sua essência. Ao nos aprofundarmos nas interações entre matéria e energia, começamos a ver um quadro mais claro de como o universo opera em níveis fundamentais e como essas interações podem, de fato, revolucionar nosso entendimento do cosmos. Entre as especulações sobre a velocidade da luz, os táquions se destacam como partículas hipotéticas, que supostamente se movem mais rápido do que a luz. A ideia de táquions é uma consequência fascinante das equações da teoria da relatividade, mas sua existência permanece, até o momento, não confirmada experimentalmente. A definição padrão de táquions implica que, ao contrário das partículas convencionais, que possuem uma massa positiva, essas partículas teriam uma massa imaginária, o que as colocaria fora da nossa compreensão tradicional de massa e energia. Essa peculiaridade matemática levanta questões angustiosas sobre a natureza do espaço-tempo e sobre como ele poderia comportar a existência de tais entidades. Se os táquions existissem, suas propriedades poderiam ter implicações profundas. Embora estivessem além do alcance das medições atuais, sua descoberta poderia sugerir novas interações fundamentais que ainda não conseguimos identificar. Em essência, os táquions poderiam compor uma nova dimensão do universo, revelando conexões entre forças e partículas que estão atualmente separadas em nosso entendimento. O potencial para que tais criaturas, da teoria da física, alterassem paradigmas estabelecidos é o que fascina e intriga a comunidade científica. Um dos tópicos mais intrigantes envolvendo táquions é a ideia da causalidade. Se informações ou objetos pudessem, teoricamente, ser transmitidos através de táquions, isso criaria um cenário em que a lógica temporal tradicional poderia ser desafiada. Por exemplo, poderia ser possível que um sinal enviado por um táquion chegasse a um ponto de destino antes mesmo de ser enviado, criando paradoxos de tempo que vão contra a intuição. Esses paradoxos têm o potencial de fragilizar a estrutura lógica da causalidade, uma base da física que nos ajuda a entender o funcionamento do universo.
Ainda que a maioria dos físicos considere os táquions como meras curiosidades teóricas, sua inclusão nas equações serve como um lembrete dos limites da nossa compreensão. A busca por evidências para a existência de partículas mais velozes que a luz continua a ser uma área de investigação ativa nas fronteiras da física teórica, onde a matemática e a filosofia se cruzam. Mais do que apenas uma busca por partículas, isso exige um exame mais profundo de como entendemos a realidade e o espaço-tempo em si. Os experimentos vinculados às propriedades de partículas na alta energia em aceleradores, como o Grande Colisor de Hadrons, também geram novas esperanças. O estudo das partículas elementares poderia, talvez, em um futuro não muito distante, fornecer pistas sobre a existência ou a natureza dos táquions. Cientistas que se debruçam sobre teorias envolvendo buracos de minhoca e os efeitos de bordas do espaço-tempo frequentemente recorrem a discussões sobre táquions, não necessariamente como uma busca literal, mas como uma maneira de descrever interações que ainda não compreendemos completamente. As implicações das teorias envolvendo táquions não estão restritas a fenômenos abstratos. Podem sugerir novos estruturantes para o entendimento de viagem no tempo e comunicação instantânea. Esse horizonte de novíssima informação estimula o pensamento crítico e encoraja físicos a explorarem os limites do possível, mesmo que atualmente os táquions permaneçam apenas em um espaço de conjectura. A ideia de que, enquanto nós atravessamos a existência em um contínuo de tempo linear, a existência de táquions poderia dilatar ou comprimir essa linearidade, continua a desafiar nossas percepções da realidade. Enquanto os táquions flutuam no reino da teoria, seu estudo mantém acesa a chama da curiosidade científica. Eles fornecem um ponto de reflexão que nos convida a reconsiderar os limites do que é possível, não apenas em termos de física, mas nas implicações filosóficas da própria natureza do nosso universo. Mesmo na incerteza de sua existência, os táquions nos lembram de que a jornada do conhecimento é frequentemente marcada por perguntas mais complexas do que as respostas que encontramos. Se conseguíssemos ultrapassar a velocidade da luz, isso traria desafios significativos para a causalidade, o princípio que afirma que uma causa deve preceder um efeito. A causalidade é uma pedra angular do nosso entendimento do universo, criando a estrutura lógica que fundamenta a ciência e a filosofia. Se um sinal pudesse ser enviado mais rápido que a luz, as implicações seriam profundas e perturbadoras. Ao considerar essa possibilidade, podemos imaginar cenários paradoxais que questionam a linearidade do tempo e a unidirecionalidade das relações de causa e efeito. Por exemplo, um sinal enviado de um ponto A a um ponto B poderia chegar ao seu destino antes mesmo de ser enviado, permitindo que o receptor agisse antes mesmo que o emissor decidisse enviar a mensagem. Essa ruptura da sequência lógica gera paradoxos temporais que desafiam nosso entendimento básico da realidade. Um dos paradoxos mais conhecidos é o paradoxo do avô, em que um viajante no tempo retorna ao passado e acidentalmente impede a existência de seu próprio avô, o que tornaria impossível sua própria existência. Este tipo de cenário não é apenas uma curiosidade teórica, mas levanta questões cruciais sobre a natureza da realidade. Se a causalidade pode ser invertida, como podemos compreender a sequência de eventos que levaram à formação do universo? Se a linha do tempo se torna flexível, o conceito de passado, presente e futuro se torna indistinto e a própria noção de história se complica. Isso nos força a repensar conceitos fundamentais como livre-arbítrio e destino, colocando em dúvida se ainda seríamos responsáveis por nossas ações. A mecânica quântica, por sua vez, já nos oferece vislumbres de como a realidade pode ser mais complexa e interconectada do que imaginamos. O fenômeno de emaranhamento quântico,
que permite que partícula S entrelaçadas influenciem-se instantaneamente, independente da distância, sugere que nossa compreensão do espaço e do tempo pode não ser tão absoluta quanto pensávamos. Embora isso não permita o envio de informações mais rápido que a luz, ele desafia a percepção clássica da causalidade, uma vez que alterações em uma partícula afetam a outra sem qualquer meio de comunicação aparente. Tal comportamento sugere que processos na escala quântica podem não seguir as mesmas regras que governam macroscópios e, portanto, abrir possibilidades de considerações mais profundas em relação à causalidade. Este emaranhamento quântico também reflete uma interconexão subjacente, que poderia ser interpretada como parte de uma rede causal que transcende a linearidade do tempo. A dificuldade de definir um caminho claro da causa até o efeito em contextos quânticos reforça a ideia de que, assim como no espaço-tempo relativístico, as normas de causalidade poderiam ser mais flexíveis do que nossa intuição nos leva a acreditar. Essa flexibilidade temporária pode ser apenas uma ilustração da riqueza das leis que governam o cosmos, desafiando a rigidez dos conceitos clássicos e abrindo espaço para a ideia de que o universo, em sua mais profunda essência, pode operar de maneiras que ainda estamos longe de compreender totalmente. Contudo, ainda estamos longe de dominar ou até mesmo entender completamente a interação entre a velocidade da luz e a causalidade. Esse abismo de incertezas e questões em aberto deixa no ar a intrigante possibilidade de que a realidade possa conter dimensões que desafiam nossas noções de tempo e espaço. À medida que a ciência avança, novas teorias e experimentos poderão nos proporcionar respostas, ou ao menos novas perspectivas sobre a relação entre causalidade e a velocidade da luz, moldando assim o futuro do nosso entendimento do universo. Na cosmologia, a relação entre a velocidade da luz e os limites do conhecimento humano se torna ainda mais fascinante ao explorarmos as implicações do horizonte cosmológico. Este conceito estabelece uma linha tênue entre o que podemos observar e o que permanece oculto, além do alcance da luz, que teve tempo suficiente para atravessar o vasto espaço do universo. A luz, embora viaje a uma velocidade constante de aproximadamente 300 mil km/s no vácuo, ainda encontra limitações em sua capacidade de nos fornecer informações sobre eventos distantes. Assim, o horizonte cosmológico não é apenas uma barreira física. Ele representa as limitações intrínsecas da nossa percepção do cosmos. À medida que o universo se expande, a luz de galáxias cada vez mais distantes se torna inacessível. A essa distância, o espaço entre nós e esses eventos cósmicos se estende a tal ponto que a luz emitida ainda não teve a oportunidade de nos alcançar, criando uma realidade em que partes do universo permanecem permanentemente fora do nosso alcance. Portanto, a velocidade da luz atua como um guardião de nossa compreensão cósmica. Ela delimita um espaço visível enquanto nos lembra das vastas extensões que podem existir além de nossa observação. Essa delimitação não só sugere um universo em constante crescimento, mas também nos convida a contemplar as múltiplas realidades e fenômenos que estão, por assim dizer, além de nosso horizonte. Além disso, a ampliação do horizonte cosmológico nos leva a repensar o nosso papel no vasto tecido da realidade. O que está além dessa barreira? Poderia haver galáxias formadas sob condições completamente distintas das que conhecemos? A possibilidade de mundos e eventos que nunca poderemos observar acaba por abrir espaço para especulações intrigantes sobre a natureza do universo. Ao longo da história, cada novo progresso no entendimento do cosmos foi acompanhado por revoluções na forma como percebemos nosso lugar neste imenso sistema. Contudo,
o horizonte cosmológico nos impõe uma limitação quase filosófica. Mesmo à medida que avançamos na ciência, há sempre um ponto final, uma escuridão que nos convida a questionar o que realmente sabemos. Nessa perspectiva, as descobertas feitas por grandes telescópios lançados ao espaço, como o Hubble e mais recentemente o James Webb, têm um papel fundamental. Elas não só nos oferecem uma visão mais clara do universo visível, mas também ressaltam o fato de que, por mais que aprendamos, sempre haverá regiões de incerteza. E as observações dos fenômenos cósmicos, ao mesmo tempo que ampliam nosso conhecimento, revelam mais perguntas do que respostas, reafirmando que o horizonte cosmológico é tanto uma barreira quanto um portal para novas possibilidades. Cada nova imagem revela não apenas luz, mas também a história cósmica contida nas partículas que viajam ao longo de bilhões de anos. Por fim, devemos considerar o que significa viver em um universo com um limite tão definido. A velocidade da luz não é apenas um conceito físico, mas uma metáfora para nossas aspirações humanas e a busca incessante por compreensão e descoberta. Enquanto exploramos as profundezas do espaço e tentamos decifrar seus mistérios, a curva da realidade se expande diante de nós, nos convidando a ver além do que é diretamente acessível, ponderando sobre o que pode residir em nosso desconhecido horizonte. Embora a velocidade da luz seja considerada um limite absoluto para a movimentação de objetos materiais e para a transmissão de informações, a dinâmica do universo em expansão apresenta um fenômeno que ilustra como a física pode desafiar nossa compreensão intuitiva. As galáxias estão constantemente se afastando umas das outras, e em alguns casos, esse afastamento ocorre a uma velocidade superior à da luz. À primeira vista, essa realidade pode parecer contradizer os princípios estabelecidos pela teoria da relatividade de Einstein, que afirma que nenhuma informação ou objeto que tenha massa pode superar a velocidade da luz. No entanto, essa aparente contradição se dissolve ao analisarmos a natureza do espaço-tempo e como ele se comporta em escalas cosmológicas. O que realmente acontece é que o próprio espaço entre as galáxias está se expandindo. Essa expansão do espaço não implica que as galáxias estão se movendo através dele, mas sim que a estrutura do espaço em si está se alterando. Imagine um balão sendo inflado. À medida que o balão aumenta, os pontos em sua superfície se afastam uns dos outros. Para um observador em um ponto fixo, parece que todos os pontos estão se movendo para longe. Mas, na verdade, o que está ocorrendo é uma alteração na geometria do objeto. Essa analogia ajuda a visualizar o que acontece com o universo. O espaço está aumentando e, com ele, a distância entre as galáxias. Um dos conceitos associados a essa expansão é o horizonte cosmológico, que representa a distância máxima a partir da qual a luz pode ter chegado até nós desde o início do universo. Esse horizonte não é uma barreira física, mas uma delimitação do que podemos observar. Galáxias que se encontram além deste limite estão se afastando de nós a uma velocidade maior que a da luz devido à expansão do espaço. Essa dinâmica reflete a natureza do próprio universo, que está em constante transformação e crescimento, assim como as interpretações da realidade que temos. Além disso, a descoberta da aceleração na expansão do universo, atribuída à chamada energia escura, adicionou outra camada de complexidade a essa discussão. A energia escura é um componente misterioso que compõe cerca de 70% do conteúdo total do universo e está associada ao fenômeno de que a expansão do universo não apenas continua, mas acelera. Essa aceleração faz com que algumas galáxias, que estão inicialmente dentro do nosso horizonte cosmológico, possam um dia se tornar inacessíveis.
à medida que o espaço entre nós e elas se expande a uma taxa crescente. Reconhecer que a expansão do universo não violenta as leis da física, especialmente os limites impostos pela velocidade da luz, nos permite reconsiderar como compreendemos as interações entre a matéria e a energia em escalas cósmicas. A mecânica quântica e a relatividade geral, que tradicionalmente são estudadas em contextos distintos, podem encontrar um espaço comum em investigações futuras que busquem entender como a energia escura está modulando a evolução do universo. Esse fenômeno de expansão e afastamento além do limite da luz não só enriquece nosso entendimento do cosmos, mas também provoca questionamentos sobre a estrutura intrínseca da realidade. O tempo, a distância e a maneira como percebemos o movimento ao longo do espaço-tempo estão intimamente ligados ao comportamento do universo à medida que ele se expande e se transforma em algo que existia antes da própria criação da luz que observamos. Portanto, o que se revela é um universo dinâmico, em constante mudança, onde as leis da física se entrelaçam com um contexto que desafia continuamente nossas noções de espaço e tempo. Considerar o ato de ultrapassar a velocidade da luz leva a cenários que parecem saídos da ficção científica. Um objeto que conseguisse quebrar essa barreira não apenas desafiaria as leis conhecidas da física, mas poderia também experimentar distorções fascinantes na estrutura do tempo e do espaço. Para um observador externo, a trajetória desse objeto se desdobraria de maneira peculiar, envolvendo fenômenos que desafiariam nossa compreensão habitual da causalidade e da sequência de eventos. Imagine um cenário em que um viajante, ao alcançar velocidades superiores à da luz, não apenas se move através do espaço, mas essencialmente navega em um mar de possibilidades temporais. Desde o ponto de vista de um observador à distância, esse viajante poderia parecer estar voltando no tempo, distorcendo assim a linha cronológica de eventos. Esse fenômeno poderia criar paradoxos intrigantes. Por exemplo, se o viajante retornasse a um momento anterior em sua própria linha do tempo, poderia um dia encontrar-se interagindo com versões passadas de eventos em sua vida, questionando a própria continuidade de sua existência. Tais considerações evocam o conhecido paradoxo do avô, onde uma viagem de volta no tempo permite que o viajante afete eventos fundamentais que poderiam resultar em sua própria não existência. A natureza não linear do tempo, numa aparente reversão temporal, gera questionamentos profundos sobre as implicações éticas e filosóficas de tal hipótese. Consequências inesperadas poderiam surgir a partir de mudanças no passado que alterariam não apenas a história pessoal do viajante, mas potencialmente o curso da evolução da civilização. Adicionalmente, o fenômeno poderia provocar reações em cadeia na estrutura do universo. Seriam esses viajantes os agentes do passado, interferindo nas condições iniciais do cosmos? As interações entre diferentes linhas do tempo poderiam resultar em realidades paralelas, uma vez que cada escolha feita em um ponto de divergência criaria novas ramificações no tecido da realidade. Outra consideração fascinante envolve a percepção do tempo em relação ao viajante que rompe a barreira da luz. Embora para um observador externo, esse viajante possa parecer estar retrocedendo no tempo, para o próprio viajante, a experiência do tempo continuaria fluindo normalmente. Mas em relação a um universo que aparentemente acelerou, isso sugere que, para ele, eventos longínquos na linha do tempo poderiam ocorrer instantaneamente. Este deslocamento temporal acentuado ilustra a complexidade do contínuo espaço-tempo, onde cada interação entre espaço e tempo pode amplificar a relatividade da experiência humana. Além disso, se conceitos quânticos, como a superposição e a interferência, também se aplicassem à dinâmica do viajante, as possibilidades se tornariam ainda mais intrigantes. Este ser
poderia não apenas alterar o seu passado, mas também colidir com infinitas possibilidades de futuros, onde cada escolha se ramificaria em um novo universo. A física contemporânea sugere que essas bifurcações coexistem, embora não possamos acessá-las diretamente. Esses paradoxos temporais nos fazem refletir sobre a natureza fundamental da realidade e da própria consciência. A ideia de que a realidade poderia ser moldada por decisões tomadas em tempos passados altera a nossa compreensão do livre-arbítrio e da determinação. Este manancial de questões éticas e filosóficas representa uma rica fonte de exploração tanto para cientistas quanto para filósofos. As contemplações sobre o ato de cruzar a velocidade da luz não se limitam apenas ao domínio da física. Elas nos forçam a questionar os alicerces da percepção, da memória e da identidade. Cada elemento emaranhado nesse vasto paradoxo do tempo revela uma rede complexa de interações e efeitos que, enquanto desafiadores, também oferecem uma possibilidade apaixonante de novos horizontes a serem explorados nas profundezas do cosmos. Próximo a corpos massivos, como buracos negros, o tempo se transforma em um enigma ainda mais profundo, oferecendo um vislumbre perturbador da natureza do espaço-tempo. A gravidade, que normalmente percebemos como uma força que influencia objetos em movimento, aqui assume uma nova dimensão, alterando a percepção temporal de maneiras que desafiam nosso entendimento intuitivo. À medida que um objeto se aproxima do horizonte de eventos de um buraco negro, o tempo para um observador externo parece desacelerar cada vez mais, enquanto, paradoxalmente, a própria experiência do objeto que cai continua a fluir normalmente. Este fenômeno resulta de uma interseção complexa entre gravidade intensa e as teorias da relatividade de Einstein. Para um observador estacionário longe de um buraco negro, qualquer objeto que se aproxime desse ponto crítico aparece a desacelerar à medida que se aproxima do horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada pode escapar. Esse efeito se torna mais pronunciado uma vez que se consideram os aspectos visuais envolvidos. A luz emitida pelo objeto que está sendo puxado pela gravidade massiva é esticada, resultando em um fenômeno chamado de deslocamento para o vermelho gravitacional. É como se a realidade estivesse sendo esticada à medida que se aproxima desse abismo cósmico, e a velocidade da luz, sempre constante, permanece inalterada mesmo enquanto o tempo se distorce. A experiência do viajante que se aproxima de um buraco negro é radicalmente diferente. Para ele, o tempo continua a passar normalmente e ele pode se mover e agir como em qualquer outro momento de sua vida. Para esse viajante, o fluxo temporal é uma constante pessoal, independentemente do que acontece no exterior. Essa disparidade nos mostra que tempo e gravidade são mais relacionados do que imaginaríamos, como se entrelaçassem a própria essência da experiência humana. Isso gera uma série de questões fascinantes sobre a natureza do tempo e sua relação com a gravidade, que remonta a uma reflexão filosófica e científica sobre o que significa viver dentro dessas condições extremas. Além das implicações filosóficas, essa distorção temporal também tem consequências práticas. Por exemplo, quando os astrônomos analisam os efeitos gravitacionais ao redor de buracos negros, precisam contar com esses fatores temporais para compreender a dinâmica das estrelas e a evolução galáctica na vizinhança de tais anomalias. O tempo desacelerado em relação a um observador distante significa que eventos que ocorrem nas proximidades são observados em escalas muito diferentes, alterando nossa compreensão da cronologia do cosmos. Esse fenômeno não se limita apenas aos buracos negros. Também pode ser conferido em outros corpos massivos, como estrelas de nêutrons ou mesmo em planetas com campos gravitacionais intensos.
O que observamos é uma característica fundamental do universo, onde a gravidade não é apenas uma força, mas um componente fundamental que molda a própria estrutura do espaço-tempo. À medida que a pesquisa continua, fica evidente que a relação entre gravidade e tempo pode nos ajudar a resolver alguns dos maiores mistérios da cosmologia moderna, incluindo a natureza das singularidades e o próprio destino do universo. A fascinante relação entre movimento, gravidade e tempo em contextos extremos não só nos desafia a reimaginar nosso entendimento da física clássica, mas, mais importante, diz respeito à busca contínua por respostas que translacionam a realidade e a ficção, transformando o que está, até agora, apenas no reino da especulação teórica em uma nova apreciação da vastidão do cosmos e de nosso lugar nele. Uma das propostas mais sedutoras relacionadas à viagem entre estrelas envolve buracos de minhoca. Esses atalhos teóricos, através do espaço-tempo, poderiam conectar pontos distantes de maneira instantânea. A ideia de que o espaço não se limita a um emaranhado de distâncias lineares, mas sim que poderia haver túneis que encurtam imensamente essas distâncias, encanta tanto cientistas quanto entusiastas da ficção científica. Nesse contexto, os buracos de minhoca surgem como estruturas hipotéticas que se originam da teoria da relatividade geral de Einstein, como soluções das equações de campo que governam a gravitação. Essas entidades deveriam permitir a viagem entre universos ou diferentes partes da mesma galáxia, desafiando assim as limitações impostas pela velocidade da luz. No entanto, a estabilidade de tais estruturas permanece envolta em dúvida e depende criticamente da existência de uma forma de matéria exótica, que seria necessária para manter a boca do buraco de minhoca aberta. Essa matéria exótica teria características incomuns, como energia negativa, permitindo que o buraco não colapsasse sob sua própria gravidade. Embora essa ideia, à primeira vista, possa parecer fantástica, algumas teorias na física moderna começam a explorar a possibilidade de tais formas de matéria existirem no universo. Um exemplo é o efeito Casimir, no qual a interação entre superfícies a nível quântico resulta em um empuxo que poderia ser interpretado como uma forma de energia negativa. Ainda assim, a realidade da criação e manutenção de buracos de minhoca apresenta desafios práticos e teóricos imensos. A construção de um buraco de minhoca está além da nossa atual compreensão física e tecnológica. Mesmo que a matemática sugira que essas estruturas possam existir, a questão de como manipulá-las para torná-las navegáveis permanece sem resposta. Para que um buraco de minhoca seja utilizado como um túnel de transporte, as forças gravitacionais a ele associadas precisam ser dominadas. As simulações atuais sugerem que a pressão gravitacional em um buraco de minhoca poderia ser devastadora para qualquer objeto que tentasse atravessar, criando a preocupação de que a passagem seja fatal. Além disso, há questões de causalidade intrínsecas à ideia de viagens no tempo que um buraco de minhoca pode representar. Quando se considera a possibilidade de viajar entre diferentes momentos no tempo, muitas conspirações de eventos paradoxais surgem. Por exemplo, se um viajante do tempo pudesse mudar um evento do passado ao atravessar um buraco de minhoca, isso poderia levar a complicações lógicas, como a famosa hipótese do paradoxo de Avot. Esses dilemas levantam questões sobre se os buracos de minhoca poderiam realmente funcionar como portais que permitem a manipulação do tempo, ou se, mais ainda, a natureza da física forneceria mecanismos para evitar tais paradoxos. Além disso, existe a questão de como localizar um buraco de minhoca em nosso vasto universo, ou se eles existem naturalmente nas regiões que estamos aptos a explorar. A detecção de buracos de minhoca proposta
como causa das oscilações gravitacionais que poderiam ser percebidas por meio de experiências de ondas gravitacionais, pode um dia fornecer insights sobre a viabilidade dessas estruturas. Portanto, enquanto a ideia de viajar através de buracos de minhoca transforma conceitos de ficção científica em possibilidades teóricas, as barreiras físicas e filosóficas que precisam ser superadas para que tal façanha se torne uma realidade são imensas. O que continua a fascinar é a interseção da realidade física e a nossa eterna curiosidade sobre o cosmos. A questão da velocidade da luz continua a ser um campo fértil, não apenas para descobertas teoréticas, mas também para muitas perguntas que ainda desafiam nossa compreensão do universo. À medida que os físicos se aprofundam em modelos que tentam explicar fenômenos além do que hoje sabemos, eles se deparam com o complexo entrelaçamento de gravidade, espaço e tempo. O desafio não é apenas compreender a velocidade da luz, mas constituir um novo paradigma que possa integrar esses conceitos de maneira a melhorar nossa visão da realidade. Em um nível fundamental, a estrutura da própria realidade parece estar sendo ressignificada através da busca por novos entendimentos. Por exemplo, a ideia que as forças gravitacionais não são apenas influências à distância, mas sim distorções no espaço-tempo, sugere que a gravidade pode ter um papel mais ativo na dinâmica do cosmos do que se pensava anteriormente. Essa visão poderia abrir um novo caminho para a pesquisa sobre buracos de minhoca e warp drives, que, embora ainda profundamente teóricos, prometem transformar nosso entendimento sobre viagens interestelares. A interação entre velocidade e gravidade levanta outra questão fascinante: a dimensão temporal. As teorias atuais, impulsionadas pelas descobertas de Einstein e seus sucessores, nos mostram que o tempo não é uma constante absoluta. Ele é influenciado pela velocidade e pela presença de campos gravitacionais. Nessa perspectiva, qualquer tentativa de viajar próximo ou além da velocidade da luz teria implicações dramáticas sobre a própria percepção do tempo, possivelmente criando situações em que o futuro e o passado se confundem. Esses fenômenos complexos podem conduzir-nos a teorias que especulam sobre realidades alternativas ou linhas do tempo divergentes. Questões que frequentemente encontramos em narrativas de ficção científica, mas que, cientificamente, não estão tão distantes. A possibilidade de que diferentes dimensões de tempo existam sugere que há mais a descobrir sobre o tecido do universo. As equações que atualmente utilizamos podem estar apenas arranhando a superfície de uma realidade muito mais rica e intrincada. Além disso, a busca por novas partículas que podem viajar mais rápido que a luz, como os teóricos tachyons, questiona ainda mais os princípios que fundamentam a física moderna. Se uma partícula que não possui massa pode de fato se mover mais velozmente do que a luz, isso poderia ter implicações radicais em nossa compreensão do espaço-tempo e das interações fundamentais. As implicações para a causalidade e a ordem dos eventos podem ser profundas, levando a uma reavaliação do que consideramos possível dentro dos limites da física atual. Estudos sobre a relação entre gravidade e a velocidade da luz revelam a importância de abordagens inovadoras na experimentação, como observações feitas em ambientes extremos, por exemplo, nas proximidades de buracos negros. Dispositivos capazes de medir as variações no tempo e na luz em tais condições podem não apenas validar as teorias existentes, mas também nos direcionar a novos caminhos de entendimento das leis físicas. A intersecção da tecnologia avançada e teorias físicas modernas pode finalmente permitir que as distâncias que antes pareciam insuperáveis se tornem atingíveis. À medida que nos aventuramos mais longe nos limites do conhecimento, a necessidade de um novo enquadramento teórico torna-se crucial.
Este é o chamado de ideias que fogem ao tradicional, levando a questionamentos que podem muito bem ser a chave para as fronteiras finais da física. Por fim, as investigações que estão em curso não são meramente acadêmicas. Elas refletem anseios e desafios que a humanidade enfrenta enquanto busca entender não apenas a natureza do cosmos, mas também o nosso lugar dentro dele. As descobertas que resultam dessa busca não apenas expandem nosso conhecimento, mas também nos forçam a reconsiderar a essência da realidade que nos rodeia. A questão do futuro das viagens cósmicas se entrelaça intimamente com as limitações impostas pela velocidade da luz e, de maneira mais ampla, por nossa compreensão atual das leis da física. À medida que a ciência avança, novas teorias e ideias emergem para desafiar o paradigma estabelecido. Uma dessas ideias é a criação de propulsionais que, embora ainda no reino da especulação, oferecem um vislumbre do que poderia ser possível no futuro, caso consigamos superar os desafios que hoje nos parecem intransponíveis. Um conceito fascinante que já atraiu a imaginação de cientistas e escritores de ficção científica é o dos motores de dobra, ou warp drives. Esta teoria, inicialmente proposta por Miguel Alcubierre, sugere que seria possível criar uma região de espaço que poderia ser comprimida à frente de uma nave e expandida atrás dela. O resultado seria uma nave que, na sua própria referência, não estaria se movendo mais rápido do que a luz, mas que estaria se deslocando dentro de uma bolha de espaço que se comporta de forma diferente. Tal abordagem poderia, teoricamente, abrir uma nova era para a exploração intergaláctica, onde viajar entre estrelas a distâncias astronômicas se tornaria uma realidade em um período de tempo razoável. No entanto, o conceito de um motor de dobra enfrenta problemas significativos. Para sua operação, seria necessária uma quantidade colossal de energia, possivelmente a equivalente à massa de uma estrela. Além disso, essa energia teria que ser liberada de forma controlada, o que atualmente está além de nossas capacidades tecnológicas. Para complicar ainda mais, seria necessário descobrir e empregar uma forma de matéria exótica que possuísse propriedades de energia negativa, uma possibilidade intrigante que não foi encontrada até o presente. Outra teoria relacionada envolve as chamadas redes de dimensionamento espaço-temporal, que explorariam a possibilidade de manipular a própria estrutura do espaço-tempo para permitir viagens instantâneas a longas distâncias. Algumas dessas ideias estão alinhadas com a noção de universos paralelos, onde o alinhamento dos diferentes planos de existência poderia abrir caminhos para a viagem de um ponto a outro no cosmos, sem se ater ao que conhecemos como espaço e tempo. Na prática, o conceito de viajar mais rápido que a luz também provoca debates filosóficos profundos. Seria realmente possível explorar outros mundos ou fazer contato com civilizações alienígenas? Ou estamos limitados pelas restrições da causalidade, onde as ações devem sempre preceder suas consequências? As implicações éticas e sociais de tais descobertas são inestimáveis. À medida que continuamos a explorar o cosmos, é necessário ponderar o que significa para nossa própria humanidade que possamos um dia viajar além das estrelas. Além disso, o avanço nas ciências físicas pode proporcionar insights sobre a natureza do espaço e do tempo que vão além do que a relatividade nos ensinou até agora. As investigações sobre partículas subatômicas, como os neutrinos e suas propriedades estranhas, podem um dia abrir portas para novas formas de compreensão sobre como a matéria interage em níveis fundamentais, possibilitando métodos de viagem entre estrelas que atualmente não podemos nem imaginar. Enquanto continuamos a sondar os mistérios do universo, a busca por maneiras de transcender a velocidade da luz não é apenas um desafio técnico, mas uma exploração da própria essência da realidade. A curiosidade humana, unida à incessante busca por conhecimento,
pode levar a descobertas que reescrevem o que entendemos sobre o cosmos. De maneira fascinante, o futuro das viagens cósmicas pode não estar tão distante, desde que continuemos a alimentar essa paixão pela exploração e o desejo de ir além do conhecido. A velocidade da luz, como uma constante universal, não é apenas um índice matemático. Ela é a essência que molda nosso entendimento sobre o cosmos. O paradoxo que envolve essa velocidade revela-se em diversas camadas, desde os limites impostos à matéria e energia até as complexidades da causalidade e do tempo. À medida que os cientistas desvendam os mistérios do universo, emergem não apenas novas tecnologias, mas uma reavaliação do nosso papel dentro desse vasto panorama. A exploração do espaço, que por tanto tempo pareceu uma distância insuperável, está se transformando de um sonho etéreo em uma possibilidade tangível. Projetos como o Breakthrough Starshot, com a ambição de utilizar velas solares e impulsos laser, exemplificam essa nova era de exploração, onde a ideia é alcançar velocidades próximas a 20% da velocidade da luz. Embora ainda nos encontremos longe de superar as barreiras impostas pela relatividade, cada passo nessa direção nos fornece ferramentas para um entendimento mais profundo da estrutura do universo. A tecnologia e a física caminham lado a lado, revelando ao mesmo tempo as limitações e os potenciais que envolvem essas ambições. De maneira similar, a busca por compreender a matéria escura e a energia escura, que compõem a maior parte do cosmos, fornece um vislumbre das complexidades ainda não resolvidas. Essas entidades misteriosas permanecem incognoscíveis e, ironicamente, sua presença é sentida através das consequências gravitacionais que elas impõem sobre a matéria e a luz. Ao investigar esses componentes, a ciência não apenas se desafia a explicar fenômenos observáveis, mas também a reformular as bases sobre as quais a física se sustenta. O equilíbrio entre teoria e experimentação se torna mais do que uma prática científica. É uma busca por um propósito na imensidão do espaço. Essa jornada se entrelaça com as questões existenciais que temos enfrentado por milênios: de onde viemos, para onde vamos e, fundamentalmente, qual é o nosso lugar no universo. As implicações da velocidade da luz transcendem suas limitações físicas. Elas nos forçam a confrontar a natureza da realidade e o fluxo do tempo. Ao considerarmos os efeitos da dilatação temporal em viagens futuras, as narrativas sobre relíquias de civilizações passadas que podem retardar o próprio tempo se tornam não apenas possíveis em teoria, mas imagináveis na prática. A intersecção de física teórica e filosofia não poderia ser mais evidente. A cada conceito que desafiamos, encontramos novos limites de compreensão, ao mesmo tempo que enfrentamos a realidade da nossa finitude. Na ampliação dos horizontes pela pesquisa sobre buracos de minhoca ou varpa espacial, os trenó físicos nos ensinarão a ver além do que é tangível. Esse comportamento cíclico, inovação impulsionada pela limitação, é o que, em última análise, define a trajetória da ciência. À medida que continuamos a explorar o desconhecido, a velocidade da luz se apresenta tanto como um desafio quanto como um farol. Não estamos apenas navegando em um mar de estrelas, mas em um oceano de possibilidades. A capacidade de questionar nossa compreensão atual e buscar novos paradigmas é um testemunho do espírito humano. O que nos aguarda no futuro pode expandir não apenas nossos horizontes científicos, mas também a essência do que significa ser humano em um universo que, apesar de vasto e desconhecido, parece nos convidar a entender mais. É um convite a explorar não apenas as estrelas, mas os limites de nossa própria imaginação.